Obrigada. Bem, então, bom dia a todas, todos. Bom dia, Carol. Carol tá aqui também. Eu acho que talvez a gente possa começar justamente pela Alexia, porque aí depois tem duas alunas da Carol e a Camila vai entrar um pouquinho mais tarde. Tá bom? Tá Tudo ótimo. bem, Alexia? Tudo bem, vamos lá. Então vamos para o Barão Norte? Eu vou. Tá. É um projeto do consórcio Vale Adimbe, né? A minha orientadora é a Lídia e a minha orientação é com a Lena. Eu estou fazendo na UFMG. Né? Aqui só um contexto de localização mais logístico, assim, né? Quem trabalha em Carajás conhece essa divisão de hubs melhor do que qualquer coisa. Então, acho que ajuda a gente a localizar o depósito. O Barão Norte fica no contexto do Hub Sul, né, na porção sul mesmo do domínio Carajás, cinturão de cobre. Ele está bem próximo da mina de Sossego, Siqueirinho. Eu acho que os depósitos mais próximos, assim, com contexto parecido, são Bacaba, Bacuri, Visconde. Vocês conseguem ver meu mouse? Sim. Ah, tá, só para indicar algumas coisas. Mais uma vez, em contexto da localização e com mapa geológico regional. Barão está aqui, né, próximo da Bacaba, Visconde, Bacuri, a mina de Sossego. Um mapa mais de detalhe próximo aqui. Quando estava fazendo a pesquisa, né, desses direitos minerários aí no Barão, eram divididos em 4 alvos, né? Barão 2, Norte, Barão e Barão Sul. O meu objeto de pesquisa aqui é o Barão Norte em si, que também obteve os melhores resultados, assim, é o mais promissor dentre todos e que tem mais quantidade de dados também. Então, a partir de agora eu vou chamar só de Barão. Já me indicaram lá na Vale que é Barão. Então vai ser Barão Norte, vai ser Barão. E ele está num contexto que foi descrito como o grano de ouro de Serra Dourada, né? Contexto do vazamento mesoarquiano. É cortado por diques de riolito e gabro, assim. Litologicamente, o protólito parece bem simples. Contexto estrutural aqui tem uma visão geral de todos esse cluster de alvos Barão aí, mas o Barão Norte em si, ele tem uma estruturação mais ou menos leste-oeste, né, de um padrão sigmoidal de zona de cisalhamento, acompanhando mais ou menos esses cisalhamentos principais aí de Carajás. Aqui um bloco de diagrama rapidinho, só para a gente ver o corpo de minério, né? Nesse padrão mais ou menos leste-oeste, com high grade mais para NE. Então, assim, começando um pouco do que eu já fiz, né? Eu comecei fazendo uma integração de dados, mais ou menos, para tentar entender o contexto do Barão. Então, eu fiz uma comparação entre esses alvos mais próximos, Bacaba, Sossego, Siqueirinho, depósitos mais próximos, né? Bacaba, Sossego, Siqueirinho, Visconde e o Barão em si, né? E aí, eu não vou ficar lendo essa tabela toda aqui, a maioria das coisas a Lena tem participação, então ela conhece muito bem. Mas daqui a gente consegue ver 2 gaps interessantes, assim, né, em relação a esses outros depósitos que estão no cluster, que é a questão da assinatura geoquímica e idade de mineralização, né, que foi um dos motivos de fazer esse trabalho, agregar mais essa informação nesse conjunto de alvos aí no Hub Sul. É um depósito com menor tonelagem, né, vamos dizer assim, mas que tem um teor considerável de cobre. Então, acho que entender a mineralização dele é bastante importante. A gente pode ver aqui, né, o mais baixo é menor quantidade, mas um teor mais alto de cobre e tem um teor considerável de ouro também. Aí a gente selecionou alguns furos
lá em Carajás, buscando pontos um pouco mais distais, mais representativos, bem no centro da mineralização principal, para a gente tentar cobrir todo tipo de alteração e que a gente consegue ver, e mineralização também. Aí eu vou passar aqui rapidinho. Só um instantinho. A Alexa não mencionou, mas ela mostrou isso em setembro do ano passado, tá, gente? Eu esqueci de falar. Eu tive a oportunidade de começar a mostrar só em setembro do ano passado. Então, esse aqui eu vou passar rapidinho, são só as fotos das amostras, né? Mas essa aqui, por ouvinte, foi só uma, porque a gente estava procurando uma forma de talvez datar uma alteração mais tardia, com mineralização. E eu achei essa amostra bem interessante, que ela tem uma pintinha de ouro, que a nossa rainha do ouro aí, Dona Lídia, confirmou que é ouro mesmo. Então, e ele está num contexto mais tardio, com hematita e molibdenita, então achei bem interessante. Aí, um resumo das amostras do furo 23. A gente tentou fazer uma sequência legal, que abrangesse desde a alteração mais distal a mais proximal ao minério. E eu fui fazendo isso em todos os furos. 56, 80. O Barão já tinha uma petrografia realizada. Alexa, volta um pouquinho, mostra assim, em detalhe o que é menos alterado, mais alterado, você passou muito rápido. Tá. Aí, por exemplo, aqui no furo 56, né, a gente vê que a porção... Deixa eu... Aqui, as porções mais... Um padrão que eu percebi, né, o início do furo, você consegue ver ainda uma textura de granito, granitóide, granodiorito, mais já albitizado, né, e aí vai aumentando a intensidade de alteração, chega na mineralização, né, e normalmente o final dos furos, eles estão numa zona de cisalhamento, uma alteração não tão alta, mas bastante deformado. E a gente tentou pegar toda essa transição nos 5 furos amostrados. Aqui, de novo, você ainda vê uma feição de granodiorito, um granitóide, né? A porção mineralizada e as alterações mais proximais, volta para um granodiorito menos alterado e as rochas mais cisalhadas. Né? Aqui é a mesma coisa, né? Os granodioritos, granitoides, e no centro as alterações mais proximais, mais cáustica férrica e a mineralização. E aqui, de novo, um milonito. Então, um padrão que se repete. E aí, o Barão já tinha no geral, né, o Barão Sul, o Barão 2, tinha uma petrografia já realizada, que eu tentei aproveitar, fui atrás dessas lâminas, consegui de volta, dei uma recuperada nelas. E a gente... dificuldade de fazer lâmina no CDM, teve uns problemas. Vale adicionar que deu um trabalhão, Alex, recuperar essas lâminas no quilô 14. Foi. Aí a gente depois descobriu que estava misturado com o doutorado do Rogério, vocês que conhecem um pouco lá. E aí mas a gente recuperou e foi bom, porque a gente conseguiu adiantar a petrografia, mesmo com a dificuldade de fazer lâmina, né? Agora a gente conseguiu, estamos fazendo novas, mas a gente conseguiu aproveitar essa também. E aí do Barão Norte tinham 2 furos só, o Barão Sul tinham 4. Por estar num contexto parecido também, eu dei uma olhada, dei uma observada, tentei usar as ideias, mas com foco na petrografia do furo 21 e 23, que são no Barão Norte em si. Aí eu já comecei a fazer um sequenciamento hidrotermal, assim, inicial, né, do que eu estou imaginando. Vou mostrar primeiro as fotos, depois a gente volta nessa tabela aí para ver se vocês concordam. Então, eu dividi mais ou menos assim, né, as alterações principais que eu fui percebendo
mudaram bastante do que eu via na macro, né, descrevendo os furos. Eu tinha uma interpretação, com a petrografia eu percebi que é um pouco diferente. Então, acho que as alterações principais, assim, albita, que é uma alteração pervasiva, mais distal, mas que é quase que sempre tem. Eu não consegui ver em amostra de mão uma encaixante que não tivesse albitizado. Mas também tive dificuldade na petrografia para dizer o que era ígneo, o que era hidrotermal, e até gostaria da cadeia de ajuda aí para me ajudar a fazer essa identificação. Tem alteração à biotita, que também... Só um comentário. Na semana passada, que eu estava em Belo Horizonte, eu não sei se o Fernando sabe, mas agora eu moro no Rio, Fernando, tem 3 anos e meio. Sim. Aí, de vez em quando, eu vou para Belo Horizonte para atender meus alunos. Aí, nós tivemos a honra de pedir ao Gustavo, e a Lena, coitada, sempre muito ocupada. Gustavo também, mas ele tirou um tempinho e nos ajudou a identificar a albita, tá? E o professor Gilberto, lá da escola, que é, né, super petrógrafo, petrólogo, também. Só que, claro, como ele é da área de metamorfismo, ele acha que tudo quanto é albita é ígnea, né? Mas isso não tem problema. Não. O importante era identificar o mineral, porque, putz, grela, nossa senhora, que albita é essa horrorosa? Mas tudo bem. Então, a gente saiu da tristeza da albita para poder identificar ela. Vai lá, ó. Desculpe, Alex. Não, tudo bem. É porque na amostra de mão, né, descrevendo o furo, a gente vai criando o olho assim, vendo, isso aqui é albita, hidrotermal. Mas quando eu coloquei no microscópio, ficou um pouco mais complexo, assim. Mas aí viu, Alexia? A professora Lena aí é craque demais nesse negócio, tá? Já tem 200 anos trabalhando aí. Teve uma área que a gente foi trabalhar, ela fez petrografia, ela separou toda a mineralogia ígnea. É porque nós só tínhamos um dia, sabe, Fernando? Porque eu estava em Belo Horizonte com ela. A superposição, certo? Assim, era uma área afastada de uma zona mineralizada, mas tinha zircônio hidrotermal na área, assim por diante. Então, tem alguns critérios que dá para você usar aí na petrografia, que é bem interessante. E quando você chega na zona mineralizada, né, você vai perceber que se a mineralização for do tipo IOCG, arqueana, a albita desaparece ali do centro da alteração, onde ela é toda substituída porque ela é a primeira pelas outras alterações mais férricas. E aí depois tem uma outra albita que a gente chama albita 2, está ligada ao proterozoico e ligada à hematita. Geralmente ela é cor de carne, porque tem hematita dentro dela, e a outra é mais esbranquiçada, isso aí na macro no olho, e você vê ela substituindo tudo, inclusive apagando a foliação. Então são critérios aí que você pode usar na macro, né? E ela a gente chama até assim, tipo uma textura fúngica, porque as bordas dela são arredondadas e ela vai comendo. Você vê claramente que ela cresceu sobre a foliação e sobre a mineralogia hidrotermal anterior, né? Então você tem que ficar muito, muito atento, porque em Carajás tem muita superposição de eventos. E uma coisa que eu sempre falo com todo mundo, o cuidado que você tem que ter na amostragem, tá? Porque se você amostrar uma coisa que é mais proterozoica ou mais transamazônica e achar que aquilo é uma coisa mais arqueana, mais do início do IOCG, você vai ter problema depois da hora de interpretar. Porque essa amostragem inicial, que você vai fazer a química, que vai fazer petrografia, vai escolher os minerais para datar, você tem que ter muito cuidado na hora de você separar. Não deixa para separar, depois eu vejo o que é. E aí isso vai gerar uma confusão muito grande na tua cabeça. Em Carajás você tem que sair do campo, sair do furo, já entendendo quem cortou quem, qual foi a sequência que teve, para aí você fazer a amostragem, aí você vai ter sucesso, porque o trabalho vai ficar com mais clareza, né? A depender da amostragem dirigida que você vai fazer. Então todo mundo que chega aí tem essa dificuldade inicial,
de separar esses eventos, mas dá para separar no olho, tá? Aí o que eu falei antes? A gente fazia um exercício lá que era o seguinte: pegava uma tese, alguém fez uma tese de mestrado, doutorado, a gente pegava o furo que a pessoa estudou, pegava a tese e ia para o furo olhar, certo? Eu fiz isso muito, eu, Sérgio, Cacá, todo mundo que fez tese lá, a gente fez esse cheque final, olhava junto com o resultado do trabalho. Com isso, a gente via aquilo que a pessoa confundiu e a gente também ia aprendendo a identificar coisas diferentes lá na lupa, né? No dia a dia de campo. Sim. Mas dá para fazer o contrário também, com toda essa quantidade de informações que a gente já tem de Carajás. Dá para já ir mostrando de forma seletiva. Não, é porque isso que o Fernando falou é interessante, e isso eu aprendi bem, eu acho que eu aprendi bem na descrição de furo, é o que eu estou dizendo, assim, né? Na macro eu consigo ver isso, a órbita 2, né? A sobreposição, e eu tive esse cuidado na hora de fazer a amostragem, né? O que me impressionou foi que na lâmina ver coisas um pouco diferentes e não ser tão claro quanto para mim era na macro, assim. Só mais um detalhe sobre a questão do campo. Uma pessoa que você pode conversar com alguma dúvida é o Gabriel. O Gabriel conhece isso aí muito, tá? Então, assim, sim, ele me ajudou na amostragem, inclusive ele fez. Tá. Não, quando a gente estava lá, se não fosse o Gabriel, eu pelo menos. Gabriel tem um olho muito treinado e Gabriel consegue usar geoquímica, geofísica, estrutural, alteração geotermal. Ele é um cara bem completo, ele é multitarefa, geral. Né? Na clínica geral. Né? Tarefa, né, Fernando? E eu tive sorte, porque quando a gente pensou em fazer lá no Barão, a ideia foi do Gabriel, para começar. Sim. Eu e o Gabriel, a gente estava no mesmo projeto, a gente estava no Visconde Leste, que é um contexto também parecido, né? Tem algumas diferenças, tem as ultramáficas lá, mas é um contexto parecido. Então a gente fez tudo junto, assim, a escolha, inclusive, desse tema aqui foi um pouco dele também. Então, essa parte macro, assim, a gente fez tudo muito junto, assim. Muito bom. Mas quer mostrar sua tabela aí, Alex? A gente interrompeu, vai lá. Você conseguiu produzir essa tabela em 2 dias, assim, vai lá. Tava na cabeça, tava precisando colocar, né? Mas eu separei nessas tem muito mais que isso, né? Mas alterações principais que eu percebi, né? Que é a albítica, com biotita, o anfibólio, né? A clorita, que é muito mais intensa do que a gente estava interpretando na macro, muito mais intensa, muita coisa que a gente achava que era ainda anfibólio ou biotita, já está tudo muito cloritizado. A apatita, que eu acho que é a principal que tá junto aí com a mineralização, nas fotos a gente vai ver. E essa mineralização e alteração mais tardia também. Outra observação interessante que a gente fez foi nessa alteração mais tardia, a hematita muito presente nos intertícios, assim, né? Como se fosse uma textura de open space fino. Agora eu vou mostrar algumas fotos de exemplo. Eu não sei em outras jazidas, mas há 500 anos atrás, quando eu fiz uma consultoria para a Vale de petrografia do cristalino, era quando dava hematita que aparecia muito ouro. Eu não sei se isso é verdade em outros depósitos. Naquela amostra, né? Tinha isso. Alexia, depois que a gente conversa com calma sobre essa tabela, acho que vai ser legal a gente fazer quando realmente a gente conseguir se reunir. Mas só uma coisa assim que me chama a atenção é que você coloca um estágio de apatita depois da cloritização, né? Cloritização é um estágio muito frio dentro dessa evolução. Ele costuma estar associado mais com essa evolução de um evento tardio. Então, isso tem muitas implicações, né?
Ou essa apatita, ela sobrou de uma alteração ferro-cálcica, junto com o fibólio, ou é uma apatita já de uma história bem mais tardia. Então, é interessante ver isso. O que chama atenção também é que, se a gente olhar a coluna da apatita, você vê que tem quase todos os minerais possíveis, né? Albita, anfibólio, biotita. O que me leva a pensar que você está pegando um estágio onde você tem as sobreposições. É difícil a gente imaginar que todos esses minerais estão em equilíbrio, porque no processo hidrotermal as paragêneses tendem a ficar, quanto mais fluido, mais simplificada vai ficar a paragênese, né? Por exemplo, tem uma cloritização, ela vai começar a destruir o anfibólio, a biotita, até virar um cloritito. Então, se a gente tem muitos desses minerais, pode ser muita sobra dos minerais que se formaram antes. Então, você está olhando uma lâmina onde está tudo sobreposto. Sim. Mas é difícil que naquele estágio tudo isso tenha se formado em equilíbrio. Mas eu acho que é esse o problema mesmo, bem observado. Eu acho que eu coloquei coisas... O que estava ali, né? O que você viu, mas não necessariamente tudo se formou nesse estágio. E isso é importante porque a apatita é um mineral datável, a apatita está associada com a calcopirita aqui, né? É algo. Então, estabelecer isso. Mas a gente pode olhar depois as lâminas com calma. Essa, eu acho que chegar nesse quadro é a parte mais difícil. Embora seja muito importante, é a parte mais difícil, né? Inclusive esse tom clarinho são minerais também que eu fiquei na dúvida, assim, isso que você falou é bem verdade, assim, eu tenho consciência disso. Eu sei que tem coisa aqui que provavelmente é resto ou que está começando a formar. Sim. E por isso que eu falei, é bem preliminar, assim, esse clarinho aqui é um pouco de dúvida, sabe? Tranquilo. E outra coisa aí que... Exatamente por isso que eu pedi ela para fazer, sabe, Helena? Porque para poder levar, digamos, a raciocinar, né? Não, aqui talvez é assim, ou assado e tal. Não fazer, a gente fica sempre, né, pensando. Fala, Fernando. A Lena, a Carolina, a turma que vem trabalhando em Carajás com nós já há muito tempo, eles criaram uma metodologia muito boa, que é chamar assim, albita 1, albita 2, albita 3, apatita 1, 2, 3, porque é exatamente isso. Você tem minerais que crescem, e aí as relações texturais que você está vendo na lâmina, você vai, por exemplo, para você ver isso aí com mais calma, aquela zona lá milonítica, que geralmente não tem minério associado, e que a gente para os furos, ela existe tanto no início da mineralização como no fim. É o cisalhamento original, inicial, que foi todo ele substituído pelos fluidos, pela alteração hidrotermal ao longo do período de mineralização, ou dos vários cursos, ou de vários eventos. Então, para fazer a hierarquia legal, se você começar a trabalhar da parte mais externa para o centro da zona mineralizada, vai te dar essa visão de quem veio primeiro, tá? De forma mais clara. Então, se você pegar direto o centro ali do furacão, é muita confusão, tá? Porque você tem os processos hidrotermais muito intensos. Então, se você pegar daqueles milonitos mais externos, começar a fazer a petrografia e entrando para a zona, você vai ter mais clareza de quem substituiu quem dentro da evolução. Tanto de uma evolução de um tempo menor, como de um tempo muito maior. Porque, por exemplo, do Proterozoico até o Arqueano, em Carajás, é uma distância muito grande e tem processo de mineralização dos dois, que tem as suas marcas que a gente vê lá na macro. Mas então é uma sugestão que eu te dou, é começar a trabalhar fazendo essa hierarquia da parte menos alterada para a parte mais alterada. Certo. Não, obrigada, gente. É isso mesmo. Aí só algumas fotos, micrografias, e depois eu vou mostrar algumas fotos de testemunho também. Da alteração albítica, né? Normalmente como a mais distal e preserva alguma textura, assim,
ainda da rocha original. Aí eu vou colocar sempre alguma mineralização que estava junto, que estava próximo, né? Mas nessa amostra, por exemplo, quase não dava para ver mineralização na amostra de mão, né? Mas aí na lâmina você vê que já tinha alguma coisinha. A biotita, alteração com a biotita, né? A carinho dela. Normalmente essas, já mais próximo da mineralização, a gente começa a ver, ainda não é a brecha intensamente mineralizada, né? Mas já tem uma mineralização considerável, normalmente, alteração potássica, né? A biotita fina, normalmente bem orientada, que eu tenho percebido também que essa deformação, esse cisalhamento, ele está muito coexistente com a mineralização, né? Parece que aconteceram em tempos semelhantes. E aqui o que vocês vão ver bastante é associação de calcopirita e pentelandita, assim. Sempre tem um pouquinho de pentelandita no Barão Norte. Aqui é anfibólio, né? Também me surpreendeu um pouco, porque na descrição macro a gente tinha colocado muito mais anfibólio do que de fato tem. Por ele estar amplamente cloritizado, eu acho que a justificativa maior é isso. A maioria já virou clorita, vamos dizer assim. Mas a gente ainda escrevia muita actinolita, onde, na verdade, já virou basicamente clorita. E também eu descobri que tem bastante orniblenda verde, que eu ainda não sei se é uma rastinguisita. Já selecionei para levar no MEV, mas que não é actinolita também, tudo aquilo que a gente via. Acho que foi outra coisa interessante que diferenciou da macro. E aqui, mais uma vez, né, a calcopirita, a pentelandita, a pirita normalmente como uma solução dentro da calcopirita, então parece que a pirita é um pouco mais tardia. Tem muito desse anfibólio descolorido sendo sulfetado, sendo comido por sulfeto. Vai ter umas figuras aí. A clorita, né, ela é bem geral, assim, eu acho que o depósito tem essa alteração, provavelmente tardia, né, bem pervasiva, tanto a biotita como os anfibólios muito cloritizados, assim. As amostras que você consegue ver preservados são as mais, a biotita ou o anfibólio são mais raras do que a gente imaginava. E aqui, de novo, né, calcopirita, hematita e a pentelandita associada. A apatita, né, que está sempre na zona de mineralização principal, são apatitas normalmente grandes, tem também porções mais fininhas, mas normalmente são grandes, até centimétricas. Vou mostrar umas fotos da macro depois. Aqui é aquilo que a Lídia tinha falado, né, o anfibólio sendo comido aqui pela calcopirita, né, aqui na luz transmitida e aqui na luz refletida dá para ver bem a calcopirita. E a gente vê muito anfibólio reliquiar, né, provavelmente esse aqui é da rocha original, né, não a alteração. E, de novo, né, pentelandita, tem pirrotita também e calcopirita. Silicificação, as lâminas de alteração tardia estão sendo confeccionadas, então também não tem muita foto da alteração tardia. Essa foi a única que eu consegui pegar. Normalmente são veios, ou é uma coisa mais pervasiva, assim, sem muito preenchendo espaço, sabe? O quartzo bem fino preenchendo espaço. E aqui é legal que você vê o nível de apatita, assim, bem forte, né? Normalmente ela aparece, assim, como um agregado grande de apatita, quase só apatita. Aqui algumas fotos da macro, né, na mineralização, que a gente
vê bem a apatita bem grande, né, associada e cisalhada aqui junto com a mineralização. Aqui, né, essa apatita, se não me engano, de comprimento, ela tinha quase 4 centímetros, são bem grandes, assim. A mineralização também é... Alex, sobre as apatitas, aquilo que a Lena falou, a gente está tendo muitas novas informações sobre a apatita, datada em ciclo, lâmina, que você deve fazer a mesma coisa. E aí tem que ver muito esse contexto, né? Como tem superposição, essa apatita que está dentro da foliação provavelmente vai dar composição diferente dessa apatita que está quase um pegmatoide, ok? Que é isso que a gente tem observado nos depósitos. Então, assim, esse controle petrográfico, não só das apatitas, mas também das titanitas, das uraninitas, esse material que pode ser datado, é super importante, e fazer as datações das lâminas. A gente teve uma evolução nesse projeto, que o projeto recomendou e está financiando isso, que a gente evoluísse um pouco na questão da datação e no controle estrutural. Pelo mapinha que você botou do Barão, e quem conhece Carajás, sabe que Carajás é totalmente controlado por estruturas cisalhantes. Todos os depósitos têm planches, são controlados por estruturas de cisalhamento. E aí, Lídia, é bem interessante, a gente que vem da cultura do ouro, eu também passei por isso um tempão, é que o controle estrutural dos depósitos de Carajás, que são magmáticos, apesar de estar longe da fonte magmática, no caso do IOCG, é tipo ouro load, tudo igual. Eles são orogênicos. Então isso é uma grande coisa de Carajás distinta, certo? Então, eles não são metamórficos, certo? Mas o controle é igual o ouro. Quando eu fui para Carajás, vindo do Tapicuru, mexendo com ouro, eu falei, cara, isso aqui é igual o que eu vejo no Tapicuru. Eu falei isso para a Lena, mas Lena, isso aqui tudo é orogênico, que negócio é esse? É isso. Mas não é. Aí assim, esse é o grande desafio. Como a gente vai explicar esse controle estrutural de cisalhamento com o fluido magmático, ok? Que está entrando aí dentro. Então, o Carajás é um... E aí você tem que mandar um recado pro Groves. Exatamente. Carajás é um negócio diferente. Então, Larissa, eu sei que às vezes eu vou pedir coisa que você fala, mas não é, eu estou falando mestrado, isso é para doutorado e tal. Mas para o projeto como um todo, a gente tem que resolver problemas, não só estudar o alvo, né? Então, os problemas básicos a gente tem que resolver. Essa relação das estruturas com as mineralizações. Os pulsos da estrutura junto com os pulsos de mineralização, né? Isso a gente precisa resolver. Então, todo o trabalho tem que ir nesse sentido. E já tem muita coisa acumulada nos depósitos vizinhos que está fazendo esse estudo e está revelando coisas bem interessantes. Então, é isso. E aí, assim, vem agora o desafio do 2.0, 2.1, que está aparecendo em muita apatita, certo? Então, o trabalho do Pantera, Carolina, fantástico, porque deu para saber até a cinemática da deformação 2.0. Então é isso que a gente precisa, porque é tudo coaxial, ok? Vai do arqueano ao proterozoico, as estruturas vão sendo movimentadas e não é uma estrutura cortando a outra. Isso é a primeira coisa que todo mundo que vem de uma estrutura normal erra em Carajás. Aí pega o Bacajá, que tem uma estrutura paralela, e fala que tudo é transamazônico, só porque é coaxial. Isso aí não se aplica em Carajás, porque você tem retrabalhamento das estruturas paralelas em épocas diferentes. Então, quem vai te dizer isso é a isotopia da mineralização, da mineralogia de alteração geotermal, tanto associada com as mineralizações, quanto as distais, que às vezes não estão associadas com a mineralização, mas está marcando o plano de deformação. Então, assim, é isso que a gente precisa resolver. Nosso desafio são esses, são um pouco complexos, porque você não vai ter modelo para copiar, primeira coisa. Você pode copiar alguns modelos que já estão sendo feitos em Carajás, mas de fora não vai ter, porque isso não existe. Eu lembro que o Fernando, aquele espanhol especializado em OCG, eu fui para o campo com ele, com o Tassinari, e ele falava, chegou no Salomba e falava,
Ele fala assim, o que eu estou vendo não existe. Porque na cabeça dele, é isso. Ele falava assim, o que eu estou vendo não existe. Eu falava, como não existe? Tornos. Isso. Aí pegava lá uma zona de cisalhamento com cheio de ferro, cheio de magnetita, cortando um granito, tá? Ele falava, isso aqui não pode existir. Porque ele trabalha com modelos um pouco diferentes. Eu falei, não, Fernando, você que está errado. Você precisa ver coisas. Carajás é assim. Existe, tá aí, tô te mostrando dentro eu orientei uma menina num TG, foi só uma coisa TG, na área da OS. Mesma coisa. Chegava no campo, tinha aquelas áreas de ferro e É isso. Não é possível. Então, Larissa, quando você for fazer essa etapa petrográfica, que como Lena falou, de ver a sequência das alterações dentro das estruturas, né? O que está cortando a estrutura, o que está dentro da estrutura, se a microtectônica, colete e amostra orientada, é destral, sinistral, porque a evolução é mais ou menos assim. No Mesoarqueano tem cisalhamento. Tem um depósito lá do Hades e do Boa Esperança que é 2,8. É um depósito magmático. Eu acho que não é EOCG, acho que é mais granito releite, mas é magmático. Aí tem uma estrutura que controla, positivo, mesoarqueana. Essa estrutura foi totalmente remobilizada na falha Canaã, que remobiliza tudo ali, que é neoarqueana. Essa cinemática é sinistral, ok? Então, passou de destral no mesoarqueano para sinistral no mesoarqueano, no neoarqueano. E quando o pessoal trabalhou no Pantera, lá, que a Carolina está orientando o trabalho, ele pega um kink com titanita, que deu 2,1, né, Carol? 2,0, nessa fase aí, e ele coloca uma movimentação destral. Então, mesmo sendo estruturas coaxiais, certo? Elas se movimentaram, certo? De forma distinta em termos de cinemática, mesmo sendo coaxial. Então, olha o pequeno detalhe que a gente tem que fazer. E assim, se está chegando agora, pegando o Barão, que é totalmente estruturado, controle de plange, tem as duas mineralizações lá no Barão, né? Quando a gente olha isso no macro, tem uma mineralização relacionada com magnetita, e tem essa outra que corta com hematita, que é bem mais jovem. Então, você tem que estar atenta para isso, e o seu trabalho tem que entrar nesse esforço que a gente está tendo de tentar entender esse processo como um todo. Marco, você quer falar? Não, eu queria... Vocês estão me escutando bem? Então, sim, Marco. Não, eu só queria comentar essa questão que o Fernando colocou, né? Porque chamou aí o trabalho que a gente está trabalhando lá, eu e a Carol, né? Do Pantera. E, assim, uma dica interessante para Alex e tal, e se for possível, né, trabalhar com amostras orientadas de fato, né? A gente teve a oportunidade de caracterizar essas tramas, né, essa sobreposição de tramas sinistrais e destrais, numa mesma amostra, inclusive. Né? Então, isso foi muito interessante, porque a gente conseguiu pegar cristais de titanita, né, no caso, que se segregaram aí numa trama SC sinistral, e na mesma amostra tinha uma sobreposição destral com cristais de titanita também mais jovens, aí do Paleoproterozoico. Só que isso é possível, né, se durante a amostragem, né, a gente considerar a direção do fluxo principal nessa zona de cisalhamento, porque as lineações elas variam bastante, né, elas horas são strike slip, horas são oblíquas, horas até down deep. Mas o fluxo principal na zona de cisalhamento, ele está ao longo da direção dela. O que acontece ali é que a gente tem transpressão, né? Às vezes predominam cisalhamentos subsimples, né? A gente não tem as duas componentes atuando, né? O cisalhamento simples e o puro ali, coaxial e não coaxial. Mas para conseguir ver essa sobreposição de tramas, eu acho que é importante considerar esse fluxo principal do cisalhamento, né? Onde você vai ter a rotação dos elementos, né, e desenvolvimento dessas federações. Acho que essa ideia é muito interessante, entretanto, como a Alexa não está mais em Carajás, fica bastante prejudicado o trabalho dela, você está entendendo? Né? Então, assim... Mas, Lídia, tem muito furo aí do Barão
de um certo tempo para cá, a gente tem orientado os furos, tá? Com equipamento de orientação de furo. Então dá para a Alexia pegar as amostras e colocar na orientação do furo como um todo e orientar a amostra que ela coletou. Mas quem vai mandar ela para Carajás, gente? Não, calma. Aí eu falei do Gabriel. Gabriel é craque nisso, ok? Então o Gabriel é da mesma empresa dela, trabalha junto, colega dela de trabalho de campo. Ele pode ajudá-la a orientar as amostras que ela coletou, pegando a orientação do furo. Entendi. Ok? Então, porque na As hora amostras orientadas já seria só realmente fazer essa medida com o Ikelog que você está falando, né? Isso. Porque quando a gente monta a seção lá, com os furos orientados, você monta a seção e orienta a foliação no eixo do furo pela orientação do sistema de sondagem. Então ela vai pegar a amostra, sabe que a foliação é a direção tal, mergulho tal, então a amostra dela está orientada. Você está entendendo? Então, assim, porque a gente está fazendo isso, tá? A gente tem que usar esse dado que está dando uma informação super adicional a tudo que a gente vem fazendo em Carajás, em relação à alteração de geotermal, à mineralização e aos controles. A gente está evoluindo bem nisso. E aí, Marcos, esse negócio seu aí, muito bom, viu, cara? Gostei muito. Legal. Vale a pena, vale a pena. Eu só queria fazer uma outra pergunta, um outro comentário. Pelo que eu estou entendendo, e a gente vê isso nas lâminas, né? Existe uma apatita menos deformada, uma mais deformada e tal. Quando a gente for enviar isso para datação, Lena e Fernando, seria interessante, então, primeiro analisar essas apatitas antes? O que você sugere? Lídia, as datações vão ser feitas in situ na lâmina. Eu sei. Ao mesmo tempo que elas vão ser datadas, a gente vai ter análise dos elementos traços, principalmente terras raras. No laboratório onde a gente tem feito isso, na CUT, eles fazem as duas análises. Então a gente manda elas com aparência um pouquinho diferente para ver o que é, né? Na verdade, assim, é importante ter a petrografia para que a gente saiba já o que se elas são representativas do que precisa ser datado, né? Tá bom, então. Tá. Para a gente ficar agora, bem só uma coisa, como a temperatura de fechamento do sistema isotôpico nesses minerais é distinta, é interessante se encontrar titanitas, uraninitas, fazer também a datação in situ delas. Por quê? Porque aí você tem minerais com fechamento isotópico distinto. E aí você começa a contar a história térmica ao longo do tempo também. Okay? Isso seria fantástico. Se além da apatita, a Alexia tem apatita e tem molibdenita. Molibdenita está bem lá no final, junto com a hematita. Sim. A apatita ela vai ocorrer em mais de um estágio. Mas se tivesse monazita, que tem a temperatura de fechamento um pouco mais elevada, seria bom. Porque mesmo a apatita, digamos, arqueana, se houver, ela pode registrar a idade paleoproterozoica, porque essa idade é muito forte no cinturão sul. Ela está aparecendo. Eu sugiro, viu, Alex? Se der uma olhadinha na tese que está sendo desenvolvido do doutorado, lá do Rafael, ele tem um exemplo belíssimo em Santa Lúcia, que o centro da apatita da unidade, a borda 1 deu 8 idade e a borda 2 deu outra idade. Bem interessante. E ele só sabia que tinha essas zonas diferentes, borda, núcleo, porque ele fez a catodoluminescência. Então isso é uma etapa que eu acho que é importante. É outra também. parte da receita, né, Lena? Ele fez catodo em que mineral? Na apatita, mas não a catodo no MEV, porque não tem resposta, tem que ser a catodo ótica. E aí ele também datou uma uraninita. Essa era a primeira datação que ele fez. Então, quando eu fui olhar lá, ele falou, é um depósito aqui arqueano, e lá tem turmalinito, tem muitas coisas proterozoicas lá que você vê no furo. Aí eu fui olhar o furo, falei, eu vou olhar esse furo aqui, tô achando que está tendo confusão. Quando eu olhei o furo, a uraninita que ele coletou foi numa brecha com magnetita e OCG, que tem lá no depósito. E deu a idade 2,6, normal, 2,5, 2,6, 2,7, que dá lá no sul. Aí eu até chamei ele, mostrando, falou, isso aqui tu datou, que é quase um xenólito, tá?
Porque a maioria do furo você tinha uma mineralização mais ligada a cafeodispato, biotita e a turmalinitos proterozoicos. Né? Aí quando ele pega a apatita conta exatamente essa história que você vê no furo. Isso que eu estou falando, que é muito legal isso. Viu, Alex? Aquelas texturas do furo, aquelas relações, você viu lá na geocronologia da apatita do Rafael. E aí fica muito legal, fica confortável para ele fazer a conclusão, e para a gente tá lendo também, conhece a área. Eu falo, não, tá tudo certinho. Inicialmente eu tinha escolhido inclusive essa amostra aqui e uma parecida para datar, porque é o que de fato é o que representa melhor a mineralização, assim, sabe? Essa foto da C aqui foi uma coisa à parte que a gente achou e interessante, porque é realmente diferente. Igual você falou, parece até uma coisa meio pigmatoide, assim. Parece as brechas do sossego. Então, inicialmente eu tinha buscado parece cedo mesmo, parece cedo, isso. Eu tinha buscado só isso aqui, que é meio, sim, deformacional, né? Mas a gente pode incluir uma com essa Sim. textura. Legal. E aí, aqui... Vocês todos são muito massa, como eles dizem. E aqui a alteração, a carinha um pouco da alteração tardia, né? Que a gente vê com muita epidoto, clorita. A hematita aqui, ó, esse pretinho aqui nos intertícios, é tudo hematita. Eu achei bem interessante essa textura aqui também. E é normalmente nesse contexto aqui que a molibdenita aparece, igual aqui. Hematita nos interstícios, né? Um pouquinho de molibdenita. Uns restinhos, assim, de anfibólia, actinolita e ouro. Além dessas venulações, né? Que cortam tudo, que é a última coisa, aqui de quartzo, carbonato. Essa albita que você tinha comentado no começo, né, Fernando? Sim. Bem cor, parecendo até um café de espato. Né? Você dê uma olhada que nessa amostra aí que está com muita hematita, você vai ver que a foliação tá virando um ghost, está virando um fantasma. Porque essa alteração mais jovem, ela é mais jovem do que a deformação, certo? Então você vai ver ela substituindo tudo. Essa hematita e as albitas cor de carne que está com a hematita dentro, por isso que elas são avermelhadas. Então essa associação mais oxidante, né, hematita, que é totalmente diferente lá do IOCG, e aí você encontra também mais sulfetos, mais pirita, indicando que ela é mais high sulfidation do que as alterações IOCG, que sobra ferro, né, formando as magnetitas, então ela é low sulfidation. Então, você acha muito pouca pirita nos depósitos IOCG. Não, você acha, mas em relação à copopirita, bornita, é menor. E nos depósitos proterozoicos, às vezes, tem muito mais pirita do que copopirita, certo? E isso é ruim economicamente, porque pirita não tem cobre, né? Então, ela aproveitou o ferro lá e formou o sulfeto, mas você tinha muito enxofre. Então, essas são características bem distintas aí do processo como um todo que você tem que ir observando. Eu até coloquei aqui a albita 2, que você tinha comentado também. Sim. Porque, né, na macro a gente escrevia dessa forma. Aqui a gente vê até manchando a rocha, né? Parece. Você está vendo que eu falei de textura fúngica, que a borda é circular? É como se fosse um fungo crescendo sobre a mineralogia anterior. Isso. E aí, outra coisa interessante que eu achei é que essa alteração férrica não é tão desenvolvida no Barão, assim, forma pouca magnetita. Sim. É bem, assim, pontual mesmo e na zona mais mineralizada. Aí, de novo, a tabela, né, que a gente vai dar uma melhorada. E aí, algumas observações que a gente acabou fazendo aí ao longo da apresentação, né? O relatório provavelmente tem uma composição ácida intermediária, né? Rochas dioríticas, graníticas, com alteração hidrotermal incipiente, a pervasiva, e por vezes não dá para identificar a composição do protólico, né?
a gente vê alguma silicificação, mas também em outros depósitos que eu já vi, que eu já descrevi, eu acho que era mais intenso, não achei tão intenso no Barão essa silicificação, mas na forma de veios e vênulas de quartzo. A alteração mais distal, a mineralização, é normalmente sódica, né, com formação de albita, essa albita mais clara, que dá uma dá uma esbranquiçada mesmo na albita rocha. 1. A albita 1 tem essa característica. Isso. E também alguma cloritização posterior, né? E essa cloritização também ela é regional, ela está em todas, ela está basicamente obliterando todas as fases. Assim. A alteração potássica é um primeiro estágio mineralizador, no sentido de que eu percebi que é quando começa a aparecer, de fato, a sulfetação mais evidente. Ela não é tão bem desenvolvida também, mas agora eu acredito que é mais porque ela está quase que completamente obliterada por clorita. E tem essa mineralização secundária, que ela é de bem menor teor, né? Tem mais pirita associada e ela vem vênulas de quartzo com carbonato, epidoto, normalmente associado a epidoto, e também junto com essa hematita aí. E sulfetação, né? As fases hidrotermais mais comuns são a apatita, com esses cristais que vão de finos a centimétricos, deformados, cisalhados ou não. Aí agora, né, provavelmente eu já estou pensando que na verdade são duas, né? E menos biotita e clorita, que vão sumindo essa fase potássica vai sumindo quando vai aparecer na apatita, né? E a magnetita, ela tá meio que localmente, junto com alguma anfibólio, alguma horniblenda verde, que eu tô suspeitando ser restinvisita. E a sulfetação, ela é normalmente em forma de calcopirita, com alguma pirita e pirrotita menor, e sulfeto de níquel associado, principalmente pentlandita, que parece bastante. E aí, vou repetir aqui essa parte de alteração tardia, né, com clorita, hematita, epidoto, vênulas de quartzo, muito mais frequente que alguma vênula de carbonato, e localmente molibdenita. E também, às vezes, não é visível a molibdenita, mas na química tem um pico de molibdenita muito forte, principalmente associado em zonas com uma epidotização evidente. Aí a deformação ela é bem variada, né? Desde uma textura que parece preservar a textura ígnea até o ultramilonito, né? E normalmente na zona mineralizada principal essa textura sigmoidal de cisalhamento com rotação de cristais de apatita. Outros minerais que aparecem assim sem deformação turmalina e alanita, também aparece rotacionado. Acho que é isso, assim, as observações principais da petrografia. E aí as questões que eu acho que a gente, né, já começou a discutir, que é a datação, né, e a geoquímica também, né, porque às vezes eu sinto falta, a gente pensou em usar o banco de dados da Vale, né, mas às vezes eu sinto falta de uma coisa mais local, assim, ou uma química mineral mesmo. Mas você pode usar a geoquímica da Vale para selecionar onde você vai fazer geoquímica mais completa, tipo elementos maiores, traços, que a Vale faz muito, e os ETRs, né? Então, mas você pode usar a geoquímica que a Vale faz, que é mais traços, para poder dá para separar. Se você fizer um gráfico sódio versus ferro, ok? Você vai fazer um strip log, você vai marcar a mudança dos estilos de mineralização só com essa química aí. Então, os proterozoicos, você vai aumentar sódio em relação à mineralização.
e os arqueanos você vai lixiviar o sódio em relação ao cobre. E ele vai ficar na borda. Então isso aí você pode, é uma coisa boa, na hora da dúvida, de fazer uma classificação macro no testemunho, no furo de sonda, e saber as zonas onde o sódio cresce junto com a mineralização e as zonas onde o sódio é lixiviado. Só com esses 3 elementos dá para você classificar a gênese de quase todos os depósitos de Carajás. Aí eu estou falando agora da pragmatização da exploração. Então, a gente pega tudo que você faz aí na academia e tem que fazer uma forma de pragmatizar para o dia a dia. Essa forma aí, com esses 3 elementos, ferro, sódio e cobre, e se você tiver petrofísica, você bota densidade e SM. Pronto. Aí você mata todos os estilos de mineralização que tem em Carajás de forma rápida. Legal. Mas não estou dizendo que você não vai estudar, estou falando como a gente pragmatiza essa informação acadêmica no dia a dia da pesquisa. Legal. Ok, muito bom, Larissa, parabéns. E siga junto aí. Uma coisa que a gente tem recomendado, não se prenda academicamente, certo? Aqui é um mestrado, é um doutorado, então no mestrado eu faço isso, no doutorado eu faço aquilo. Como você trabalha na Vale, e é geólogo de exploração da Vale, se prenda em resolver o problema, mesmo que às vezes você vai fazer uma coisinha a mais do que um mestrado exigiria, mas que é importante para o entendimento, né? Então, assim, esse é o conselho que eu te dou. Se prenda em resolver um problema, não só na questão acadêmica, do título, tá? Aqui é mestrado, aqui é doutorado, aqui é pós-doutorado. Lógico que na academia tem que ter essa divisão, mas não se prenda a isso. Se prenda à sua visão e à sua vontade de resolver um problema, a curiosidade geológica, tá? Que é super importante para quem gosta de geologia. Sim. Alexia, muito legal. Eu acho que tem muita coisa interessante que você mostrou. Eu fiquei um pouco, assim, achei bem surpresa, porque mesmo quando você mostrou os sulfetos orientados ao longo da foliação, você pode colocar a sua apresentação de novo, onde você coloca a alteração com fibólio? Sim. Só para a gente fazer uma breve observação. Aí mesmo, quando a gente consegue ver aqui na foto embaixo, à esquerda, né, do vídeo, a gente vê o anfibólio e a gente vê que a mineralização, ela trunca a foliação e ela ocorre com quartzo, com clorita, né? Essa mineralização provavelmente ela é tardia, mesmo nesse contexto de uma rocha bem foliada. Não é associação IOCG típica, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado na amostragem. E eu acho que o que poderia ser tentado é separar lâminas, desde aquela alteração com biotita, que é teoricamente mais inicial, para tentar datar a biotita, só que a biotita a gente data por rubi de estronço, que abre assim que o sistema é aquecido. Então, talvez a gente também não consiga uma idade de um evento inicial, né? Mas a gente pode tentar ver... A faz aonde, rubi de estronço? Na Curtin University também. Tá bom. E só que a gente pode tentar, mapeando essas lâminas pelo TIMA, tentar encontrar monazita nessas zonas que estariam na foliação. Essa foliação na verdade, assim, seria interessante ter a direção, porque a gente tem um trend principal leste-oeste com o high grade no NE. Esse NE já pode ser uma remobilização da mineralização inicial, né? Se houver uma mineralização inicial. Então, seria interessante, acho que datar minerais diferentes, né? A biotita, mapear se tem monazita, datar monazita ou titanita, né? A apatita dos tipos texturais diferentes, a fininha na foliação, aquela pegmatoide,
E a molibdenita, acho que seria bem legal. Em teoria daria para datar a lanita, mas eu não sei se vai dar muito resultado. Mas eu acho que daria para fazer isso, né? A molibdenita... Tem muita lanita. A lanita é muito comum, Lídia, mas não é um bom mas ela mineral. É feia, ela é arrebentada, ela é toda metalítica, eu fico com medo de dar um resultado muito Carol, feio. você já tentou, né, datar a lanita? Acho que os resultados não ficaram tão bons, né? Então, Lena, foi naquela época que eu estava começando, acho que eu estava no doutorado, né? E eles perderam os dados. Mas tinha ela tinha separado o 2,7 do 1,8 e a gente na época achou esquisito. E aí o pessoal lá da Austrália perdeu as amostras, perderam os dados, a gente nunca recuperou isso. Eu acho que tinha dado certo. Lena Moreto, eu acho que a lanita é um desafio bom para a gente tentar uns padrões de Carajás, porque ela é muito comum em várias fases, então ela pode ser um bom discriminador se a gente conseguir datar direito. Uma coisa que eu sugiro, mas não sei se a Alexia vai fazer isso também, que ele está com muita coisa para fazer, assim, outra coisa que é padrão dos trabalhos aí do projeto. Quando for fazer O problema da Alexia é prazo, gente, porque esse já é o segundo mestrado dela. Sim. Então, ela teria que terminar até o final do ano, Alex? Sim. Mas então, aí, assim, Lídia, você pode fazer como a Juliana fez. Juliana fez o mestrado lá no Salubo e já emendou um doutorado. Então, o que ela fez? Ela começou a amostragem... Ela vai me matar se eu falar isso. Ela começou a amostragem para o mestrado e já está no doutorado, você está entendendo? Então... não para de estudar. Agora, um detalhe que eu gostaria de comentar é o seguinte: quando for datar zircão aí para ver a idade da rocha encaixante, primeiro a gente tem que fazer, quando for fazer datação para rocha, tem que fazer sempre samara-neodímio, a amostra total da rocha, fazer lutêncio-hafnium nos zircões, além do urânio-chumbo, porque te dá visões petrológicas, né, da evolução dessa rocha. E quando você vai para os zircões, a gente em Carajás tem zircão hidrotermal e tem zircão hidrotermalizado. Então, o trabalho do Maurício, o trabalho da Poliana do Salobo, a Juliana também vai mexer um pouco com isso lá no Salobo. A gente já tem padrões de comparação em Carajás dessa hidrotermalização em zircões. E o pico dessa hidrotermalização em zircão dá sempre 2,5, que é onde é o pico da mineralização mais quente, lá do Salobo e assim por diante, que teve essa capacidade de alterar os zircões. Então, se você encontrar zircão aí na amostra da encaixante do Barão, que possa ser caracterizado como zircão hidrotermal ou hidrotermalizado, e fazer as concórdias ou discórdias com esses zircões, você pode estar datando um evento hidrotermal, sabe, paralelo à foliação, mesmo se não tiver mineralização associada. O primeiro zircão que a gente datou hidrotermal, a Lena fez até a petrografia para a gente, eu falo sempre que foi uma petrografia fantástica, era na falha Canaã, em um dos ramos da falha, fora da zona mineralizada, tinha alteração, mineral de alteração hidrotermal lá, e tinha zircão hidrotermal lá também, e zircão da rocha de 3,2 e zircão de 2,5. Então, para a gente discutir essa questão dessa foliação, né, que está aí, milonítica, bem marcada, e das mineralizações que a gente vê que são posteriores, dos eventos mais jovens. Então, é só mais uma abertura aí da cultura Carajás hoje, né, Murilo? Que a gente já tem essa cultura lá em Carajás de fazer esse trabalho usando vários métodos geocronológicos, isotópicos, para poder a gente chegar a uma visão dessas superposições, né, ao longo aí do tempo geológico. Ok. Acho que a Carol pediu para falar, não, Carol? Eu pedi, daí eu tirei, é que eu tinha me lembrado que a Eliza Smith, ela fez datações de alanita na Curtin que ficaram muito boas. E aí, na ocasião, ela conseguiu, o corpo sequeirinho deu idades próximas a 2,7 de alanita, e no sossego ela conseguiu uma geração de alanita de quase 2,
e uma outra geração de alanita de 1,8. Então, assim, é consistente com os outros métodos, né? Maravilha. Então a gente pode tentar, sim. A Eliza não publicou, não finalizou o trabalho? Ela defendeu. Eu nem assistia, nem me avisaram, isso já faz uns 2 anos, mas ela não publicou esses resultados. Ela tem um trabalho dela, ela tinha um trabalho com a parte de isótopos de cobre. Esse chegou a submeter, mas infelizmente não foi aceito, o pessoal criticou muito. Enfim. E ela tem um trabalho muito legal com química de apatita, química mineral, e essas datações, né? Carol, a gente não consegue acessar aluna do Stephen, essas informações, não, dela? De onde? Mesmo só para a gente saber o que deu. É super interessante. Eu lembro do trabalho dela. Eu vou ver se a tese dela está disponível, porque nem a tese dela tem. Eu tenho uns fragmentos de coisas que ela me mandava ao longo da tese. Na universidade. Mas, Carolina, ela é de onde? Ela é australiana, aluna do do Stefan Heckman. Tá bom. Porque eu lembro do trabalho dela, do plano de... Eu posso pedir ao Stefan para fornecer a tese para mim. Ótimo, Lídia, se você conseguir. Qual é o nome dela mesmo? Me dá um nome. Acho que isso é tranquilo, Lídia. Mas, enfim, ela se chama Eliza. Tá bom. A Carol orientou a tese. Pois é, Carol. Tá bom. Consigo não, é porque eu vou encontrar com ele agora, daqui a uns dias. A gente colaborava, né, no trabalho. Eu vou encontrar com ele daqui a uns dias, num evento em Belém. Eu posso pedir a ele. Sim, claro. É interessante conseguir essa tese.